Bom, agora a gente vai falar do capítulo 8, que é a quinta parte, né, o quinto capítulo do nosso estudo, que é o item 8 da norma ISO 17020. Ele é dividido em 8 partes, tá? É, eu vou provavelmente condensar elas em umas 5 ou 6 partes apenas, porque algumas são muito simples e podem facilmente ser discorridas juntamente com outras partes. Tá? Primeiro, item 8.1, chama opção. Opção relacionado a quê? Tá? As empresas, os organismos de inspeção que são acreditados na ISO 17020, também existe a opção de eles possuírem uma ISO 9001, tá? Que são os requisitos para a gestão de qualidade. Caso o organismo de inspeção opte por ter uma ISO 9001, tá? Ele fica isento de ter que atender uma série de particularidades relacionadas à ISO 17020. Tá? Eu não atuei, nunca atuei em 12 anos de experiência quase, nunca atuei com organismos de inspeção que tivessem optado por atender a ISO 9001 também, apenas com a 17020. Tá? O que não geraria nenhuma dificuldade na prestação do serviço ao cliente e nem na gestão da qualidade em si, tá? Na qualidade do sistema de gestão em si. Mas é um diferencial que algumas empresas podem optar por ter por questões de competitividade, diferencial normativo, atendimento a cliente, diferencial mercadológico, né? Possibilidade de atender o cliente, saindo na frente em comparação a outros fornecedores do mesmo serviço de inspeção, né? Ou às vezes até um critério do próprio cliente que determina que, olha, só vou contratar para fazer minhas inspeções quem tem ISO 9001. Tá? Então, é possível que uma empresa queira adotar a ISO 9001 junto com a 17020. Tá? Mas por experiência eu não posso dizer que já passei por isso, mas já tive situações de ISO 9001 juntamente com outros regulamentos e posso afirmar que não existe uma dificuldade muito grande de você acoplar as duas coisas. Tá? Pelo menos não na operacionalização do sistema de gestão. Tá? Então, falando ali de opções, é basicamente isso. Tá? Organismo do tipo A, que a gente considera do tipo da opção A, são aqueles que trabalham somente com a 17020. E organismos de opção B são aqueles que realizam, que também fazem a certificação da ISO 9001. Tá? Enfim, partindo para uma próxima parte, tá? Documentação do sistema de gestão. A empresa precisa ter toda a sua estrutura documental, não só para atender aos critérios técnicos, tá? A realização das inspeções, como também para atender os requisitos da parte administrativa, dos trabalhos do setor administrativo, como também para atender os trabalhos do setor do sistema de gestão, que todos os trabalhos, todas as atividades da empresa giram também em torno do sistema de gestão. Tá? É uma necessidade. E o que ocorre? Então a primeira coisa, né? A empresa precisa ter, falando de documentação do sistema de gestão especificamente agora, precisa atender alguns critérios, precisa definir uma política que é uma política, vamos chamar assim, de política pública, né, de como é que essa empresa pretende atender ao Inmetro, às legislações e à população em geral. Né? Uma política que tem a ver com a responsabilidade da empresa sobre aquelas atividades que ela vai atender. Tá? Ela normalmente ali ela se compromete a atender a legislação, respeitar a confidencialidade, que é lá no item 4, respeitar a imparcialidade, confidencialidade, né, tudo lá no item 4. E também como é que ela vai se posicionar em relação ao mercado, né? Se ela vai querer ser uma empresa grande, se ela pretende dominar uma determinada fatia do mercado, enfim. Ela vai definir tudo isso exatamente na sua política.
e vai desenhar isso também através dos objetivos que ela definiu, né? Tem a definição dos objetivos que vão ter total alinhamento com aquilo que está na política, né? Se ela diz que quer dominar uma grande fatia do mercado na política, é nada mais natural do que ela ter ali entre os objetivos a determinação de qual fatia do mercado ela vai querer, quanto tempo ela vai levar para atingir aquela fatia do mercado, de que forma, como é que ela vai escalar os seus trabalhos para conseguir alcançar essa fatia, né? Como é que ela vai, qual o objetivo que ela tem, como é que ela vai fazer para alcançar esse objetivo, né? E naturalmente também, né, o que não pode ser medido não pode ser controlado, né? Então nós temos também os indicadores, que são o quê? Que tem ali a meta daquilo que eu coloquei como, para mim, por exemplo, eu quero alcançar 30% do mercado nos próximos 12 meses, né? Então eu tenho ali uma meta de 30% em 12 meses, e daqui a 12 meses eu vou analisar se eu conseguir atingir aquela meta que estava determinada ali, tá? Depois não atingi 30%, atingi 28%. Eu vou analisar por que eu não atingi. Eu vou determinar qual é a meta então para os próximos 12 meses, ou 24, ou para os próximos 5 anos, ou o período que a direção definir, né? E procurar as razões pelas quais eu não atingi para tentar mexer ali no planejamento estratégico da empresa para que ela possa fazer as manobras necessárias para que possa redefinir e realizar os próximos objetivos que ela tem, né? Atingir as próximas metas que ela determinou. Tá? Esses indicadores normalmente estão ligados aos objetivos, assim como os objetivos estão ligados à política da empresa. Tá? Isso naturalmente. Quando a gente fala de sistema de gestão, tá? Não só para atingir esses objetivos da empresa, mas também para atingir os objetivos do sistema de gestão, tá? Porque se a empresa não consegue atingir os objetivos mínimos do sistema de gestão, ela demonstra que não tem capacidade de atender aos requisitos normativos. E se ela não consegue atender a norma, ela pode perder a sua autorização, pode perder o seu credenciamento, a sua acreditação para realizar as inspeções em nome do Inmetro, né, carregando o selo do Inmetro, né, dessa forma. Se eu posso falar dessa forma, né, carregando o nome do Inmetro no peito. Não pode responder pelo Inmetro como responsável pela realização daquele trabalho. Ela pode perder esse direito, né? Enfim, então uma das coisas para que ela consiga manter esse direito dela, manter a acreditação dela, é a sua capacidade de atender às determinações normativas através do atendimento ao seu sistema de gestão. Como eu falei anteriormente, no item 7, nós temos aqui a norma que determina o que a empresa precisa fazer, nós temos aqui os procedimentos, manual, essa documentação que nós definimos como é que nós vamos atender ao que a norma pede, e nós temos os registros que demonstram como é que nós realizamos tudo isso. Tá? E a direção precisa se comprometer com o atendimento do sistema de gestão. Ela faz isso através de compromissos, termos, através de participação nas reuniões de análise crítica do sistema de gestão, participação ali acompanhando as auditorias internas, os resultados de auditoria e fazendo alguma ação com relação àquilo ali. Normalmente, a participação da direção a gente consegue comprovar de forma mais clara através da participação dela nas reuniões de análise crítica, que são realizadas pelo menos uma vez por ano, tá? E através dessa análise crítica a gente verifica ali uma série de itens que estão logo mais adiante aqui no item 8 também, tá? Itens que precisam ser discutidos a cada 12 meses para verificar se a empresa está no caminho certo do atendimento aos requisitos da norma, tá? E caso não esteja, quais são os movimentos, as manobras que ela vai fazer para que consiga
voltar a seguir aquele regulamento, tá? Eu já mencionei em outro ponto, a análise crítica do sistema de gestão, quando estava falando lá do item 4, tá, de imparcialidade, que ela é registrada numa ata de reunião, que é o nosso formulário 11, né? A imparcialidade que a gente falou lá atrás, lá em cima, é um dos tópicos que consta nessa pauta, nessa ata de reunião que a gente tem que fazer pelo menos uma vez por ano, tá? Essa reunião normalmente acontece com participação minha, do coordenador do sistema de gestão, se for eu o caso, a direção, tá? Pelo menos um dos sócios precisa participar dessa reunião, normalmente o responsável técnico, que vai ter ali, que tem o conhecimento principal acerca de como as inspeções estão sendo realizadas e a qualidade do serviço principal que está sendo prestado ali, que no caso é a própria inspeção, né? Enfim, tem toda esses e outros tópicos vão ser mencionados mais à frente, que a gente vai falar vai discorrer todos os tópicos que são relacionados à análise crítica do sistema de gestão, tá? Essa reunião que acontece pelo menos uma vez por ano. Agora falando sobre controle de documentos, tá? Item 8.3 da norma. O item 8.3 controle de documentos. A empresa precisa ter toda a sua forma de funcionar documentada, tá? Manual, procedimentos, que nós falamos lá no 7.1, lá no início do item 7. Como é que ela faz isso? Através de manual, procedimentos que podem e devem ser consultados quando houver alguma dúvida sobre como fazer alguma coisa, como realizar uma atividade da empresa, tá? Esses documentos eles passam por revisão contínua, tá? Para se manter adequado à legislação, que normalmente passa por mudanças, e também quando se percebe que pode melhorar alguma coisa ou precisa fazer algum ajuste, mesmo que não tenha nenhuma mudança na norma, ou portaria, resolução, instrução e por aí vai, a gente pode às vezes perceber que uma coisa estaria melhor escrita ou que está faltando alguma coisa, ou às vezes até o próprio Inmetro pode apontar durante uma auditoria, ou às vezes também numa auditoria interna, pode apontar que tem alguma coisa ali que não está legal. Então a gente precisa mexer às vezes num procedimento para poder mostrar que se adequou e que a documentação está adequada e atualizada para poder atender aos critérios da norma e aos critérios de inspeção, tá? Porque eu menciono aqui tanto procedimentos do setor administrativo e do sistema de gestão, quanto procedimentos técnicos, que são aqueles que dizem exatamente como é que as inspeções devem ser realizadas, tá? Nessa parte de controle de documentos, também a gente fala um pouco sobre padronização, né? Como é que a gente cuida da padronização desses documentos, né? Normalmente eles têm um cabeçalho ali identificando o nome da empresa, quando que aquele documento foi revisado pela última vez, a nomenclatura, a numeração daquele documento, a pessoa que for responsável pela elaboração dessa última revisão, que está atual, e a pessoa que normalmente é um diretor ou diretora, que aprovou, né, que analisou aquele documento e aprovou e disse que ele está apto para ser utilizado pela empresa como um procedimento ativo, né? E nós temos também uma lista mestra, tá? Que é ali que nós condensamos todas as referências a esses equipamentos. Manual do Sistema de Gestão, né? MSG, revisão 12. Então, por ali eu detecto que o manual do Sistema de Gestão que está em uso hoje, tá? É o de número 12. Se tiver alguma coisa divergente é porque alguma coisa está errada. Se eu tiver com o manual 13 e na minha lista mestra tiver manual revisão 12, alguma coisa ali, eles não estão se conversando. O documento não está de acordo com a lista mestra e vice-versa. Então precisa se providenciar o mais rápido possível esse acerto, tá?
Assim como também na lista mestra a gente identifica os procedimentos, os formulários, que é onde nós vamos fazer os registros do sistema de gestão. Tá? Os formulários também passam por revisão às vezes, precisam de um aperfeiçoamento, precisam incluir ou retirar algum campo. Tá? Então é normal, natural que eles passem por revisões de vez em quando. Tá? E às vezes também quando eles passam por revisão, nós precisamos refazer esses registros. Né? Às vezes, mudou alguma coisa no critério de confidencialidade. A gente vai, muda o formulário, cria uma nova revisão dele e vai ter que repassar para que todo mundo na empresa faça uma nova leitura sobre esse novo compromisso e assine novamente esse documento. Tá? A empresa precisa manter esses documentos, registros, mesmo quando eles estiverem obsoletos, tá, por um determinado período. Eu gosto de armazenar por 2 anos. Tá? Por 2 anos, a partir do momento que ele se torna obsoleto, por exemplo, um funcionário saiu e eu vou guardar ali o formulário 1, 3 e 15 dele. Eu vou guardar isso pelo menos ali por 2 anos depois que o funcionário sair. Depois que o colaborador sair. Por quê? Porque se eu passar por uma avaliação ou tiver alguma questão para resolver com alguma entidade regulamentadora, eu tenho facilidade de localizar aquilo ali. Depois de 2 anos, normalmente aquilo ali já não faz mais muito sentido. Tá? Normalmente qualquer fiscalização, qualquer coisa do tipo, salvo regulamentação trabalhista e tal, que eu sei que tem prazos mais longos. Aí a empresa precisa ter esses cuidados. Mas a parte relacionada ao sistema de gestão costuma armazenar por normalmente 2 anos. Às vezes mais, mas por pelo menos 2 anos eu faço questão de armazenar e recomendo que a empresa mantenha isso também por 2 anos. Tá? E tem também regulamento a respeito da marca de acreditação do Inmetro, né? Marca e símbolo de acreditação. Que nada mais é do que, como nós falamos lá na parte de calibrações, né, na parte de equipamentos no item 6.2, nós vamos adquirir um selo no Inmetro, né, que nós temos um selo no Inmetro, quem ainda não tem vai adquirir um selo, o direito de usar um selo do Inmetro que tem ali a numeração de acreditada daquela empresa para poder realizar aquele tipo de inspeção. Tá? Enquanto a gente ainda não tem esse selo, a gente não pode falar em nome do Inmetro. Tá? Só que existem também regulamentos para poder utilizar esse selo. A gente não pode pegar e sair distribuindo ele de forma aleatória ou desordenada. Tem regulamentos para isso. A gente tem que colocar eles em regulamentos, né, em parte da documentação que atestem a conformidade, né? Enfim, uma série de outros requisitos que em outros encontros, em outros momentos, eu vou detalhar um pouco melhor. Tá? E assim como a gente tem que controlar os documentos, os documentos todos, né, manual, procedimentos, formulários, instruções de trabalho e por aí vai, documentos externos também, a gente tem que cuidar dos registros, né? Registro de pessoal, registro de manutenção de equipamentos, registros relacionados às inspeções. Esses registros que eu estou falando aqui especificamente, a gente exclui os registros relacionados a inspeções, porque eles têm um regulamento específico, tá? Que eu já vou adiantar aqui e dar uma passada rápida, porque esse requisito é muito importante, embora seja bem curto. Inspeção veicular, tá? Os registros de inspeção têm que ser mantidos por 5 anos. A única coisa que pode ser mantida por menos tempo, que são 3 anos, é a filmagem dos veículos inspecionados. Tá? Então, fotografias, checklists, relatórios informatizados dos equipamentos, tudo isso tem que ser mantido por 5 anos. Tá? E filmagens de inspeções por 3 anos apenas. Tá? Não importa de que forma isso vai ser armazenado, o importante é que seja recuperável. Se em algum momento o Inmetro ou alguma outra entidade solicitar esses registros, a gente precisa ter eles prontamente localizáveis e disponíveis. Tá?
No caso de um OIA-IG, no Organismo de Inspeção de Gás Predial, 6 anos é o que deve ser armazenado, que são os 5 anos do período que aquela inspeção tem validade e 1 ano a mais para o caso de ter alguma situação aí que ocorra ali entre o 5º e o 6º ano. Indo agora, voltando aqui para os registros do sistema de gestão, tá, especificamente, nós temos o regulamento da empresa, que, como eu mencionei anteriormente, por hábito, depois que esse registro perde a validade, eu tenho o hábito de manter ele por mais 2 anos, tá? Além do prazo que ele vale, mais 2 anos. Tá? É um tempo mínimo que eu considero importante. Seja em meio físico, seja em meio digital, digitalizado, fotografado, desde que seja bem fotografado. Tá? É necessário se garantir que ele seja bem legível, tá? Totalmente legível. A gente não pode perder nenhuma informação durante a digitalização. Tá? Enfim, a gente precisa ter esses cuidados. E a gente entra aí também nessa questão de ter esses cuidados, ter cuidado inclusive na hora de descartar a questão da confidencialidade, compromisso com as informações proprietárias, informações que pertencem ao cliente. A gente não pode simplesmente pegar lá 5.000 processos de inspeções e jogar numa lixeira qualquer. Poxa, ali tem foto de veículo, ou foto de instalações prediais, ou documento de cliente, cópia de documento de veículo, cópia de endereço, cópia de correspondência, enfim. A gente tem que ter esse cuidado de manter esses registros todos e também saber descartá-los, tá? Para a gente evitar que haja algum problema qualquer aí relacionado a... Peço desculpas. Relacionado aí às informações dos clientes, né? Temos que ter todo esse cuidado. Indo para o 8.5, análise crítica do sistema de gestão. Como eu mencionei, é uma reunião que ela precisa acontecer pelo menos uma vez a cada 12 meses, tá? O ideal não, o correto é que não passe disso, não pode passar, tá? Pelos regulamentos do Inmetro, a gente não pode ultrapassar 12 meses sem realizar essa reunião, tá? Essa reunião tem que ter uma pauta mínima de tópicos que precisam ser realizados. Esses tópicos estão escritos lá no nosso procedimento ou no nosso manual. Se for no caso do manual, exatamente no item 8.5. Tá? Se no manual o item 8.5 não estiver escrito, vai ter lá um apontamento para qual procedimento vai ter essa lista. Tá? Como eu já mencionei, essa reunião participamos o coordenador do sistema de gestão, a direção da empresa, o responsável técnico e quem mais a empresa desejar que participe. Mas o corpo mínimo é importantíssimo que hajam pelo menos esses 3 personagens. Tá? Algumas das coisas que mencionam ali nessa pauta, né? Realimentação de clientes, status de ações corretivas e preventivas, né? Não conformidades que aconteceram, que vão entrar no item 8.7 e item 8.8. Acompanhamento de análises críticas anteriores, quer dizer, a gente tem que resgatar o que foi falado nas reuniões anteriores para saber se nós cumprimos aquilo que foi planejado, inclusive. E se não cumprimos, a gente tem que discutir por que não cumpriu e qual vai ser o nosso novo direcionamento, tá, para poder cumprir. Mudanças que possam afetar o sistema de gestão, principalmente mudanças normativas ou mudanças na empresa. Tratamento de apelações e reclamações. Levantamento de atividades de baixa frequência. Que nem isso não se aplica a qualquer empresa, tá? Isso aí é um tópico que a gente vai entrar mais profundamente nos nossos encontros presenciais, tá? Ou em outras reuniões. Outros assuntos, enfim, qualquer assunto que for julgado interessante que se entre como pauta aqui na análise crítica do sistema de gestão, a gente pode adicionar, tá? Essas foram questões de entrada. E tem também as questões de saída, tá? Que são decisões e ações relacionadas à melhoria da efetividade do sistema de gestão e dos processos da empresa. Tá?
que é o quê? Que quais são as ações que a empresa toma para garantir que ela está atendendo os requisitos normativos e que vai continuar tentando proporcionar melhoria contínua para garantir que vai continuar atendendo e, se possível, melhorar o atendimento a essas normas, né? Ações relacionadas à necessidade de recursos, quer dizer, recurso de pessoas, recurso de equipamentos, recurso de instalações, planejar ali a gestão de todos os recursos que a empresa vai precisar para poder afirmar que mantém a sua capacidade de realizar ali os registros, né, realizar o atendimento ao sistema de gestão como um todo, tá? Enfim, outros assuntos também entram aí. Os primeiros eram 3 assuntos, tá? Os principais, mas o primeiro deles eu acabei incluindo ali no segundo, né? Que é a efetividade do sistema de gestão e dos seus processos e a melhoria do organismo relacionada aos atendimentos da norma. Essas duas são muito íntimas, tá? Porque quando a gente fala do atendimento normativo, automaticamente a gente fala do atendimento ao sistema de gestão, porque o sistema de gestão ele é totalmente embasado nos critérios normativos, tá? Então eu acabei juntando esses 2 itens porque uma coisa está extremamente, intimamente atrelada à outra, tá? Antepenúltimo item, tá? A gente fala de auditorias internas, que a auditoria interna nada mais é do que uma auditoria semelhante à auditoria anual do Inmetro, que a empresa vai passar, vai se submeter, tá? Ela é semelhante à auditoria do Inmetro, só que ela é realizada por uma equipe que não são os avaliadores do Inmetro. Normalmente nós realizamos essa auditoria interna um pouco antes da auditoria do Inmetro. Por quê? Né, que geralmente a gente segue esse planejamento. Caso seja na auditoria interna detectado que há algum item que não está sendo atendido, alguma coisa que não está andando conforme deveria andar, alguma não conformidade, tá? Caso ela venha a se consolidar, a gente tem ali como resolver internamente antes que a auditoria do Inmetro venha a acontecer, tá? Normalmente, um problema que nós detectamos antes é facilmente resolvível e não chega a se converter numa não conformidade do Inmetro, salvo um caso ou outro, mas normalmente o que a gente detecta na auditoria interna a gente utiliza para poder fazer a melhoria do sistema, né, para poder fazer o conserto, o acerto dessa parte do sistema, para que nós possamos para que a gente possa evitar ter problemas na avaliação do Inmetro. A auditoria interna ela é uma ferramenta excelente de oportunidade de melhoria e oportunidade da percepção daquilo que não está rodando 100% da forma que deveria rodar, antes de que a empresa sofra alguma consequência por causa disso. Né? A oportunidade que nós temos de perceber o quanto nós estamos andando corretamente ou não e corrigir o rumo, né? Antes que a gente venha a ter algum problema qualquer, tanto em avaliação do Inmetro quanto no atendimento aos requisitos normativos ou qualquer atividade interna da empresa relacionada às inspeções ou às atividades de inspeção em si, direta ou indiretamente, tá? Essa auditoria interna ela tem que ser realizada no máximo a cada 12 meses. Nós temos um formulário para isso, que é o formulário 17, onde consta ali qual é o mês que aquela avaliação precisa acontecer. Nós temos ali o formulário 8, que é o plano de treinamento, que ele é realizado normalmente ali uns 15 dias, antes uns 15 dias antes da realização da auditoria interna, para que a gente possa programar, se planejar com relação a quando vai ser realizado e como vai ser realizado, quantos dias vão durar, quantas horas vão durar, quem são os avaliadores,
Como é que momento vai ser o início, que momento vai ser o final, quais são as amostras que vão ser inspecionadas, tudo isso faz parte ali do plano de auditoria, tá? Formulário 8. E o em terceiro, não por último, porque podem haver outros após esse, tá? O registro principal da auditoria interna, que é o relatório de auditoria interna, que é o formulário 10. Que esse relatório é preenchido pelo auditor interno, tá? Que normalmente é uma pessoa independente da empresa, tá? Uma pessoa independente do realizador do sistema de gestão, tá? Tem que ser uma pessoa, preferência de fora, que ela tem conhecimento normativo, tem experiência a respeito do uso daquela norma, tem um conhecimento técnico a respeito do sistema de gestão e possivelmente também o conhecimento técnico acerca da atividade técnica da empresa, tá? Das inspeções em si. E ali vai conter item a item tudo aquilo que foi verificado de correto e tudo aquilo que foi verificado que não estava 100% ali na gestão da empresa. Se for detectado que houve alguma falha, alguma não conformidade ou alguma oportunidade de melhoria ou uma ação preventiva que precise ser tomada, né, uma coisa que não chegou a ser considerada não conformidade, mas que pode vir a ser uma não conformidade caso não seja tratado, consta tudo isso aí nesse relatório. Caso seja detectada alguma coisa, aí nós vamos partir para o item seguinte. Tá? O item seguinte é o item 8.7, que é tratamento de não conformidades ou ações corretivas, que nada mais é do que houve alguma falha no andamento do sistema, beleza, como é que nós vamos corrigir isso? Né? Esse tratamento de não conformidade, ele passa por algumas fases. Tá? A fase 1 é a análise de causa, que é a gente descobrir por que isso aconteceu. Tá? Eu vou fazer uma ilustração aqui, tá? Logo depois que eu falar desses tópicos, eu vou fazer uma ilustração que vai facilitar bastante o entendimento. Então, tem a análise da causa, que é descobrir por que essa falha aconteceu, tomar uma correção para a gente corrigir aquilo que a gente percebeu que deu errado, tá? Uma correção imediata. Uma análise de abrangência para a gente verificar qual foi a dimensão desse problema, qual foi o estrago que isso causou, tá? E também a ação corretiva. E a ação corretiva é o que nós podemos fazer, o que nós precisamos e temos que fazer para que esse problema não venha a ocorrer novamente. Tá? Para que esse problema não venha a ocorrer novamente. Então nós temos um formulário para poder registrar essa não conformidade, tá? Que é o formulário 9, tá? Vai ser armazenado também lá na nossa pasta 5, que é onde nós colocamos todos os formulários preenchidos, ou praticamente todos, algumas exceções, que lá vai constar a análise de causa, correção, análise de abrangência e ação corretiva. Agora, para ajudar aqui na prática, no nosso entendimento, né? Eu vou fazer uma ilustração aqui. Um apartamento pegou fogo, tá? Tem lá um prédio lá com 100 apartamentos, um desses apartamentos pegou fogo. Temos aí um problema, temos uma não conformidade, o fogo aconteceu, né? Incendiou, ok. Análise de causa, primeiro item, por que esse apartamento pegou fogo? Nós vamos descobrir por que ele incendiou e vamos descrever, olha, esse apartamento pegou fogo porque o fogão estava muito próximo de um armário de madeira e aí aqueceu muito, pegou fogo, tá? Enfim, vamos descobrir qual foi a razão. Ok, descobrimos qual foi a razão? Beleza. Mas antes mesmo de descobrir a razão, a gente tem uma outra coisa mais importante, que é apagar o incêndio. Tá?
O bombeiro não fica sentado analisando o incêndio para verificar primeiro, para descobrir por que pegou fogo. Não, primeiro ele vai apagar o fogo. Tá? Então a correção, peço aqui a abertura para fazer essa correção aqui, né? A correção vem antes da análise de causa. Tá? Então assim, a gente apaga o fogo de imediato, apagou, beleza. Agora, por que pegou fogo? Pegou fogo porque o fogão estava muito perto de um armário de madeira, muito velho, muito ressecado, ou tinha papel, pegou fogo. Aqui não vale a razão, tá? Não importa. Ok, análise de abrangência, né, que é a terceira coisa que eu falei na lista. Ok, apenas esse apartamento foi afetado? Ou será que o fogo que pegou nesse apartamento afetou alguma coisa nos outros? Pode ter abalado a estrutura do prédio, pode ter rachado a parede do apartamento do lado, pode ter pegado fogo em outros apartamentos também, né? O fogo começou aqui, mas se alastrou. Então tem toda uma abrangência para ser analisada, tá? E temos também a ação corretiva, que peraí, o que nós vamos fazer para que esse apartamento não pegue mais fogo? O que nós vamos fazer para que não ocorra um novo incêndio nesse apartamento? Isso é ação corretiva. Sendo que a ação corretiva está intimamente ligada, não dá para desvincular uma coisa da outra, tá? A ação corretiva está intimamente ligada à análise de causa que nós fizemos aqui em cima, tá? Por quê? Olha, se esse apartamento pegou fogo, vou dar um exemplo aqui. Ele pegou fogo porque não tinha um sistema anti-incêndio, lá com os splinters lá que qualquer sinal de fumaça que comece, ele liga lá, molha tudo e acaba com fogo logo no início, né? O prédio não tinha um sistema de splinters, né? Essa foi a nossa causa que nós descobrimos lá em cima. Ok, então na ação corretiva a gente vai ter que tratar exatamente isso. Olha, perdão. Se o apartamento, se o prédio não tinha um sistema anti-incêndio, vamos implementar um sistema anti-incêndio, vamos colocar splinters, vamos colocar extintores de incêndio, porta anti-chama, fiação anti-chama, porta corta-fogo, enfim. Vamos tomar uma providência para resolver aquilo que a gente percebeu lá em cima na análise da causa. Tá? E conseguindo tratar todos esses pontos, nós damos a não conformidade como fechada. Sendo que, após tudo isso, depois de algumas semanas ou meses, é interessante que se faça uma análise sobre aquela não conformidade que foi tratada, para a gente ter a capacidade de perceber se aquela ação corretiva realmente respondeu e foi eficaz para evitar que aquele apartamento pegasse fogo. Tá? Então, a gente precisa analisar, olha, o apartamento pegou fogo de novo? Não. Até teve uma ameaça aqui, porque o cara esqueceu um fogo ligado e tal, mas aí o Splinter foi rapidinho e extinguiu o fogo, não causou nenhum incêndio. Nada preocupante. Beleza, então essa ação foi suficiente, né? Foi ótima, foi correta, né? Foi eficaz essa ação corretiva. E assim a gente fecha o ciclo da ação corretiva. E a ação preventiva, que é o último ponto que a gente vai falar aqui agora, trata da gente evitar que esse apartamento pegue fogo antes que ele pegue fogo, tá? Por exemplo, nós temos a percepção de que esse armário de madeira está muito colado ali no fogão, e esse fogão tem uma chama muito forte, produz muito calor. Poxa, então vamos tomar uma ação preventiva com relação a isso. Vamos afastar esse armário do fogão. Ou vamos trocar esse armário por um armário metálico, que aí não tem esse risco de pegar fogo. Enfim, tomar uma ação qualquer para resolver uma não conformidade potencial antes que ela venha a acontecer, tá? De forma efetiva, antes que ela venha a se concretizar. Antes que aconteça o incêndio, a gente instala splint, né, os splinters, a gente adquire extintores de incêndio,
a gente coloca num prédio portas corta-fogo, a gente naturalmente já evita que tenham produtos inflamáveis próximos do fogão ou próximos de qualquer coisa que produza calor, né? Tudo isso que a gente já faz no dia a dia são ações preventivas, mas algumas em específico a gente pode perceber ao longo do desenrolar, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, e a gente pode perceber que existe a necessidade de tomar alguma ação além dessas ações corriqueiras que a gente já toma. E aí que entra o campo das ações preventivas. Tá ok? Então, estou encerrando por aqui, pelo menos esse item 8, tá? Esse item 8, normalmente quem toma a frente do item 8 é o coordenador do sistema de gestão junto com a direção, tá? E a gente também passa as orientações necessárias e divulgações para o restante do pessoal da empresa, do organismo, tá? E eu vou ver a necessidade, à medida que for necessário, tá? Eu vou gravando outros vídeos falando sobre outros tópicos que não estejam claramente descritos aqui na norma, tá? Então, agradeço aí pela audiência e pela paciência. Podem, por favor, passar qualquer dúvida que vocês tenham desenvolvido aí ao longo de terem assistido esses vídeos, tá? Outros vídeos podem ser adicionados. Vocês podem fazer pedidos também de outros vídeos para esclarecimento de outras questões. E estou aberto em todos os nossos canais de atendimento, né? Todos os canais de comunicação que vocês já sabem aí que nós temos, né? E-mails, WhatsApp, grupos, qualquer situação aí nós estamos inteiramente disponíveis para sanar qualquer dúvida que possa surgir aí, tá bom? Estamos aqui à inteira disposição. Um abraço.